Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, o painel da Folha divulgou ali uma coluna com algumas informações que fazem até sentido, porque sim, tem integrantes do PDT querendo espaço no governo eleito, o governo de Lula, mas colocam a imagem de Ciro Gomes e passa a ideia de que é o Ciro que está querendo o ministério. A manchete é: integrantes do PDT querem ministério que dê visibilidade ao partido para 2024. Legenda busca se fortalecer para as eleições municipais e enxerga a pasta do turismo com bons olhos. Vejam a imagem que eles colocaram para divulgar isso aqui. Vamos tratar de algumas coisas colocadas ali pela Folha, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, mas é só se gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e, se puder, compartilha com grupos, pessoas, para que mais interessados num país melhor venham para esse espaço. Bom, pessoal, o seguinte então, vai destacar lá no painel da Folha: integrantes do PDT defendem que o partido tenha um ministério no governo do presidente eleito Lula que dê visibilidade suficiente para fortalecer a legenda para disputar as eleições municipais de 2024. Com alguns nomes já definidos por Lula, pedetistas temem ficar para o final da fila na hora de serem contemplados com um ministério. Alguns dos ocupados pelo partido no passado, como o Trabalho, já não são mais opções, já que nesta quarta-feira o petista escolheu o deputado federal eleito Luiz Marinho, que é do PT de São Paulo, para comandar a pasta. Bom, sobre o PDT ficar com receio, temendo aqui o fim da fila, na minha opinião, já está. Isso aqui é fato, e não é nem pelo fato de ter apoiado Lula só no segundo turno, porque tem partido como o PSD que não apoiou nem no segundo, o partido ficou neutro, que deve receber melhor tratamento na hora de escolher os ministérios do que o PDT. A gente já vê aí vários nomes do PSD, como Alexandre Silveira, que tentou continuar no Senado, foi derrotado e muitos apontam que ele vai sim receber um ministério. Vou falar daqui a pouco. Tem Pedro Paulo, que é do PSD do Rio de Janeiro, deve ficar com a pasta do turismo. Tem o senador Carlos Fávaro, que é do PSD também, que tudo indica poderá ficar com a agricultura, pastas aí cobiçadas por muitos. E aqui, claro, tem que considerar que o PSD tem uma bancada maior do que a do PDT, então essa oferta que o Lula e o PT fazem ao PSD não se dá por conta do apoio dado ou não dado lá nas eleições, seja no primeiro ou no segundo turno, mas por conta do apoio que o PT quer ter do PSD na Câmara. Detalhe: eu acho que mesmo o PSD tendo 1, 2, 3, 4, 5 ministérios, tem políticos que foram eleitos que não vão votar com o governo. Por quê? Porque eles têm a sua base antipetista. Então o PSD é um partido bem, diversificado, vamos dizer. Tem gente simpática ao Lula, como Otto Alencar, na Bahia, reeleito senador ali no palanque do PT. Mas tem também figuras importantes, como o Ratinho Júnior, governador reeleito lá do estado do Paraná, que foi reeleito junto com Bolsonaro ali. Então, a gente vê que o PSD tem de tudo. Então, vamos ver quantos votos o PSD conseguirá entregar para o PT. E sobre o tamanho de bancada, é bom destacar: a bancada do PDT na Câmara vai ser maior do que a do PSB. 17 para o PDT, 14 para o PSB. Ambos tiveram uma redução no número de deputados. O PSB caiu de 23, quando começou ali as eleições, para 14. Então perdeu 9 cadeiras. O PDT, isso, perdeu 9 cadeiras mesmo no palanque de Lula, com Alckmin de vice e tudo mais. E o PDT caiu de 19 para 17, então uma queda de 2. Voltando aqui para o painel da Folha, vai dizer que, segundo os integrantes do PDT, a intenção não é pressionar o PT a indicar alguém do partido para ocupar um ministério. Eles ressaltam que o apoio do partido ao governo não está condicionado a isso. De fato, o Lupe disse isso aqui num tweet recentemente, gerou muita polêmica, dizendo que não faz exigência e tudo mais, e ali ficou claro que, pelo menos no que é colocado para fora, que não se está colocando o PT na parede por conta de ministérios. Agora, mesmo assim, a gente vê que pode ter um outro aqui nos bastidores aí chiando. No entanto, julgam que precisam de um ministério para ajudar o partido a aumentar sua força em nível nacional. Bom, só que o PT não quer ajudar ninguém, nenhum partido, ainda mais de esquerda e centro-esquerda, a ter mais força em nível nacional. Como eu falei aqui com o PSB, quando o PSB foi sentar com o Lula para exigir mais ministérios, falando que se não der ministérios,
que o impacto político vai matar o PSB, mais ou menos essas palavras. Eu até disse lá no vídeo, ó, se usar esse argumento com o Lula, aí que ele não dá. Porque a ideia ali é a hegemonia petista total, que é sufocar os partidos de esquerda, centro-esquerda, para ficar o PT, enfim, cada vez maior nesse espaço. Então, se usar esse argumento, fala, ô Lula, me dê um ministério para nos ajudar em 2024, aí é que o Lula não vai dar mesmo. Então, ou se pressiona, se quiserem ministério, ou não usem argumentos como esse aqui, porque com o Lula não vai colar. Nesse sentido, continua aqui o painel, o turismo é visto como uma boa opção pela percepção de que as ações da pasta têm impacto nas cidades onde são desenvolvidas. Sim, a pasta do turismo é muito boa para a visibilidade, isso é um fato, mas saiu notícia ontem de que o favorito, tá praticamente certo, é o nome de Pedro Paulo, que é do PSD do Rio de Janeiro. Pedro Paulo, que é ligado a Eduardo Paes, rival político de Freixo, que também deseja paz, mas o Freixo certamente vai ficar querendo, como muitos já davam como certo que o Freixo não seria contemplado com aquilo que ele quer. Pode até pegar uma secretaria aqui ali, mas não vai ter a sua pasta. E aí tem até alguns que acham ruim, nossa, mas o Freixo fez tanto pelo PT, inclusive dentro do PSB, ele foi criticado por aqueles que estão no partido há mais tempo, porque o Freixo chegou no PSB e lá dentro parecia mais um petista, né, defendia mais os interesses do PT do que do PSB, mesmo assim corre o risco do Freixo não ser contemplado aqui. E sobre o Pedro Paulo, rapidamente, tem aí muita polêmica envolvendo o nome dele em relação a ele ter sido acusado no passado de agredir mulher e tal, mas eu não quero entrar nesse aspecto aqui. O fato é que ele é aliado de Eduardo Paes, que é rival lá no Rio de Janeiro de Freixo, então pro Freixo acaba sendo uma dupla derrota, que é não ter esse Ministério do Turismo, quando de fato o martelo for batido, e ainda ver Pedro Paulo ligado a Eduardo Paes nessa pasta. E o PDT deseja ela aqui, seria quem? Rodrigo Neves, que é ex-prefeito de Niterói, que apoiou o Lula no segundo turno. Já no primeiro, muita gente reclamava que o Rodrigo Neves não estava dando, né, o devido apoio que Ciro Gomes merecia e precisava lá no Rio de Janeiro, mas pelo menos fez ali umas caminhadas. O Ciro foi lá no estado num ou outro momento, mas quem está lá no Rio, né, eu fui informado, não gostou da postura do Rodrigo Neves em relação à campanha presidencial de Ciro Gomes. Rodrigo Neves, que ficou em terceiro na disputa, tendo 8% dos votos. Aqui, né, sobre essa coisa de aumentar a visibilidade para 2024, faço um pequeno parênteses, né, porque é claro que fazer parte de qualquer governo tem seus prós e contras. As figuras que ocupam esses espaços têm maior visibilidade e podem se projetar mais facilmente para as próximas eleições. Isso não é de hoje, sempre foi assim. Mas, ao mesmo tempo, cria dificuldades para que o partido e seus filiados façam críticas, caso elas, né, sejam justas, e aí o partido fica numa saia justa. Se faz parte da base governista e vê seus quadros de maior importância criticando, isso fala, pô, vocês são governo ou são oposição? Se são governo, tem que defender o governo e não criticar. Então gera uma saia justa e muita gente acha que é melhor o partido, e eu também defendo essa ideia, não ter cargos e ser independente. Apoie aquilo que for bom para o povo. Chegou proposta interessante do governo, tá junto, independente de cargo, de ministério. Aquilo que chegar aqui for ruim, que o partido tenha liberdade e autonomia para criticar duramente, se for preciso, nas redes sociais, na imprensa, lá na tribuna. Então, essa maior liberdade também pode ter aí os seus pontos positivos e às vezes maiores do que cargo para um ou duas pessoas que teriam maior visibilidade em detrimento da imensa maioria, que teria que ficar um pouco mais calma sobre eventuais críticas. E olha, já tem muito motivo para criticar já nesse período de transição. E onde é que o Ciro entra nessa história para aparecer na foto? Claramente fizeram isso para chamar atenção. O Ciro é uma figura extremamente conhecida, coloca ele lá, aí mais pessoas ficam curiosas, acessam, vão ler, o nome do Ciro nem aparece na matéria. É claramente para atrair a atenção das pessoas e ganhar acesso, ganha dinheiro com publicidade. E tem um outro ponto, você vincula a imagem do Ciro com uma manchete dessa, isso pro Ciro é ruim. Por quê? Porque as pessoas olham, quem não vai se dar o trabalho de ler, e muita gente nem assina a Folha para ter acesso à informação, vai ver, nossa senhora, que o PDT quer ministério, tem a foto do Ciro, aí começa aquelas questões, mas o Ciro até ontem criticava o Lula, o PT, agora tá aqui querendo ministério. Não quer. O Ciro não tem nada a ver com essa coisa que alguns de fato querem, né? Eu já expliquei aqui os prós e os contras. Agora, o Ciro é colocado ali por quê? Porque o Ciro é vice-presidente nacional do PDT. Vai continuar nesse cargo ou não? Dependendo da postura que o PDT tiver daqui para frente. Então, nas duas vezes que o Ciro falou sobre eleições, depois ali de que ele próprio votou, ele negou que aceitaria cargos, ministérios no governo eleito.
Então ele falou no primeiro turno, quando votou, teve ali uma rápida coletiva, negou interesse em qualquer coisa nesse sentido. Depois que o PDT decidiu apoiar o PT no segundo turno, o Ciro foi lá então, fez um pronunciamento e também reforçou que não tem interesse em cargos, mas mesmo assim a Folha achou legal colocar a imagem de Ciro Gomes, que está tranquilo, descansando, de forma merecida, depois de lutar 4 anos, né, entre a eleição 2018 e 2022, para tirar o Brasil dessa polarização, que ele já alertou lá atrás, que faria muito mal, como a gente observa já depois aí das eleições resolvidas, continuamos, né, com esse problema, seja dos bolsonaristas questionando o resultado ou de muitos já petistas naquela história. Não é hora de criticar o PT porque senão o Bolsonaro volta. Então vamos ver como é que vai ficar a postura de Ciro Gomes daqui para frente. O fato é que nesse momento o Ciro está merecidamente curtindo aí um descanso depois de ter lutado tanto. E para quem acompanha o Ciro há mais tempo, como eu, nem se surpreende mais com posturas como essa aqui da Folha e de outros veículos da nossa imprensa. Pessoal, então é isso. Valeu. Quem puder, bora compartilhar esse vídeo para que mais pessoas venham para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.